Boa noite, bom sábado para você que nos acompanha pela internet, um bom sábado. Sabe, você já abençoou alguém hoje? Já? Ainda não? Então, olha no olho da pessoa que está do seu lado aí e diga assim: olha, Deus abençoe você em nome de Jesus. Isso, abençoe. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. As palavras que saem da boca do ser humano têm poder, poder de Deus. Abençoe as pessoas, não importa onde você esteja. Abençoe você que está fazendo o seu culto familiar. Abençoe o pai, abençoe os filhos, abençoe a esposa, abençoe a família. Porque hoje é um dia especial, um dia de lembrança. É hoje que paramos com a família e nos lembramos de tudo que aconteceu durante a semana. Refletimos dos momentos em que Deus interferiu em nossa vida. E é ali que compartilhamos essas experiências com os filhos, com a esposa, com quem está na sua casa. As lembranças é que fortalecem a nossa fé, pois o nosso Deus é um Deus que lembra, é um Deus que lembra das coisas. E hoje eu quero convidar você a juntos estudarmos a palavra do Senhor. Você tem sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia na mão, fecha os olhos. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, com Tua palavra em nossas mãos, pedimos a bênção do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a entender e a viver os ensinos que o Senhor deixou na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos até o livro, o Evangelho de Mateus, e eu convido você a ir comigo no Novo Testamento, o primeiro evangelista, Mateus. Alguns dados gerais: acredita-se que o Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 60 e 80 da nossa era. Não se sabe se ele foi o primeiro ou o segundo, mas com certeza seu Evangelho tem algumas fontes. Acredita-se que uma delas é o Evangelho de Marcos. Mateus pode ter pego algumas informações do Evangelho de Marcos. Mateus é um dos principais evangelistas que dão uma ênfase de Jesus como o Messias, o rei davídico, aquele que viria para assumir o trono de Davi, o reino de Israel, e assim libertar o seu povo do jugo romano. Mateus, ele tem em seu primeiro capítulo a genealogia, na segunda vai falar da visita dos magos, mas nós vamos mesmo para o capítulo 5 do seu evangelho, Mateus capítulo 5, e o primeiro verso vai começar dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como que se assentasse, se aproximaram de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e então começam as bem-aventuranças. Sabe, Mateus, ele tem uma intenção ao escrever, e a sua intenção, como eu disse, era lembrar o povo das profecias feitas, principalmente as profecias messiânicas. E Mateus, como enfatiza Jesus como o Messias, o rei vindouro, ele tem a intenção para o auditório ao qual ele escreve, que são em sua maioria judeus, fazer com que se lembrem dessas profecias. E o cenário que Mateus descreve é interessante. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Aonde Jesus sobe para falar? Em um monte, para uma assembleia judaica. Aqui, a memória deles talvez pode voltar pela experiência dos seus antepassados mais de 1400 anos, quando no Monte Sinai, Deus fala ao seu povo. Só que no Monte Sinai era um pouco diferente. Havia buzina, havia barulho, havia trovões, terremotos, um cenário que deixa o povo amedrontado, mas com uma intenção: mostrar que o Deus de Israel era o maior e o único Deus. Então Deus mostra um pouco do seu poder a esse povo. Mais de 40 anos se passam, nós temos um novo cenário no monte, mas agora não há uma manifestação tão poderosa, pois é Moisés quem fala. E é ali, no monte, que Moisés diz as bênçãos e as maldições. Esse monte então fica conhecido como o Monte das Bênçãos, ou o Monte Gerizim.
Agora Jesus se aproxima, sobe um monte, anônimo, para falar ao seu povo. O próprio Deus encarnado aparece, desce para falar e descrever então as bem-aventuranças a um povo sedento. No livro O Maior Discurso de Cristo, Ellen White nos escreve que o povo estava atento ao que Jesus dizia, mas também ansioso para que Jesus anunciasse quando seria que ele assumiria o trono e libertaria o povo do jugo. Quando nós vamos analisando o capítulo 5, nós percebemos as bem-aventuranças e Jesus começa então a falar sobre que eles são o sal da terra, no verso 13, vai falar que eles são a luz do mundo, no verso 14. Jesus então dá ênfase que ele não veio mudar nada, ele veio completar a partir do verso 17. Jesus vai falar sobre os ensinos dos antigos, a partir do verso 21, fala sobre o adultério, no verso 27, e Jesus então continua seu discurso, o amor ao próximo, no verso 43, e o que me chama a atenção é que Jesus não está trabalhando apenas com ideias, ele está trabalhando com ações também, e eu abro um parênteses aqui, para falar sobre isso um pouco. Existe o grupo que acha que só pensar da maneira correta é o suficiente. Não importa o que você faz, não importa a maneira com que você vive, seu estilo de vida, o importante é o que você pensa, o importante é você saber que está certo. E quando nós vemos os ensinos de Cristo, nós percebemos que não é bem assim. Nós precisamos viver aquilo que acreditamos. Existe um outro grupo que acha que fazer é o suficiente, principalmente para convencer as outras pessoas que ele pensa da maneira correta, e acaba não pensando, apenas fazendo, para que outros vejam que ele está no caminho. Também é um erro triste. Devemos caminhar diante daquilo que aprendemos do Senhor e praticar os seus ensinos. Deve haver um equilíbrio no pensar e no agir, e não somente pensar ou não somente agir. Nós vemos aqui ações acontecendo e Jesus falando sobre elas. Minha ênfase então é no capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus vem de um longo discurso, e o verso 25 vai começar dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sabe, por muito tempo eu fiquei pensando, por que Jesus se preocupa com essas três áreas? Por que comer, beber e vestir? Por quê? E estudando, minha atenção foi chamada para o público que Jesus falava. Você se lembra qual era o público de Cristo? Quem eram eles? Judeus. E na história dos judeus, houve um momento onde comida, bebida e vestuário marcaram a história deles? Sim. Você se lembra quando? Quando foram tirados do Egito por Deus. Quando foram tirados do Egito por Deus, Deus já os envia para onde? Para o deserto. E é para lá que eles vão. E passam um tempo lá. E agora o povo tem fome. Aquele povo estava com fome. E eles começam a clamar a Moisés: Moisés, ei, você trouxe a gente aqui para morrer de fome? E Moisés faz o quê? Fala assim: Senhor, e agora? Deus fala assim: Moisés, fique tranquilo. Mande o povo ir comprar comida nas grandes padarias do deserto. Foi assim que Deus falou? Não. Quando o povo teve fome, Deus falou: calma, eu cuido de vocês. Porque eu prometi a Abraão que faria isso. Eu prometi a Isaac e a Jacó. Deus se lembra de sua promessa e envia o maná para eles, que caía o quanto eles quisessem. Era isso que acontecia? Sim ou não? Não. Caía o suficiente para cada dia. Cada dia caía o suficiente. Se juntassem mais, dava bicho, estragava.
era cada dia um pouco. Eles não tinham outro recurso a não ser confiar no Senhor. E Deus a cada dia mandava o pão. Jesus aqui quer lembrar esse mesmo povo que agora, sob julgo romano, clamava por libertação, esperando que Jesus os libertasse. Jesus diz assim: olha, calma, eu sei o que está acontecendo. E eu me lembro da promessa que eu fiz a Abraão. Eu vou cuidar de vocês. O segundo ponto que Jesus lembra esse povo, ao final do discurso do Sermão do Monte, é sobre a bebida. Também interessante. O povo no deserto podia esperar que a bebida viesse de onde? Quem sabe, dos grandes bebedouros do deserto, não é isso? Durante o dia, um calor escaldante, as rochas quase pegando fogo, e Deus ordenava que a água saísse da rocha. Em qual temperatura? Água fresca. Para um povo reclamão, como o povo no deserto. A água vinha em abundância, água fresca. Deus cuida do seu povo. O terceiro item, então, é o vestuário. Não tinha lojas no deserto. Não tinha adra no deserto. Não tinha. Como fazer com as roupas agora? E vem os milagres maravilhosos, porque as roupas, as sandálias, não desgastavam. A roupa crescia junto com a pessoa. Deus conservava essa roupa no deserto. E Jesus aqui no Sermão do Monte, tentando fazer com que o povo se lembrasse de como Deus cuidou deles no deserto, avisa que Deus ainda tem cuidado deles no presente. E Deus ainda tem cuidado de nós no presente. O que podemos observar aqui é Jesus trabalhando com a lembrança. A lembrança. Sabe, existem muitas pessoas hoje que sofrem pela ansiedade. E até alguns que colocam sua alegria naquilo que ainda não tem. Eu não sei se você conhece alguém assim. A alegria está sempre naquilo que não tem, naquilo que ainda vai alcançar, e dificilmente se alegra com aquilo que tem em suas mãos. Há sempre uma busca por algo, e quando isso acontece, deixamos de lembrar do que Deus já fez, e assim de confiar que o mesmo Deus que fez ontem, é o Deus que fará hoje, e o Deus que proverá amanhã. O discurso é simples, porque nos falta ação. Eu me lembro, quando nós morávamos em Santa Catarina, nós saímos de Minas Gerais, fomos para Santa Catarina, nosso ano de estabilizar ali a família, e nós, estudando até essa parte da Bíblia, esse texto, nós tomamos uma decisão em nossa casa. Nós falamos assim: olha, nós não vamos mais reclamar. Reclamação chega, chega, não vamos mais reclamar. Nós vamos confiar em Deus, vamos ver se isso dá certo mesmo. E nós vamos confiar no Senhor. E eu combinei com a minha esposa e falei: amor, a partir de hoje nós temos um combinado. Nós não vamos mais reclamar. Segundo combinado, eu lembro que no nosso casamento, ali antes um pouco do casamento, o pastor falou assim: Hernani, Roberta, eu vou dar um conselho para vocês, não comprem comida a prazo, compra à vista. E compra no mercado. Que se for pegando lá picadinho, vocês vão ver que vocês vão gastar um monte. Eu falei assim: pastor, obrigado. E foi o segundo combinado. Falei: amor, a gente não vai comprar nada picadinho. Nós vamos fazer uma compra do mês. E para quem não estava acostumado a fazer isso, foi um desafio enorme. E passou a primeira semana, tudo bem. Passou a segunda semana, à noite, antes de ir para o culto, no domingo, ela falou assim: amor, é o seguinte, 3 itens da cesta básica vão acabar. Como é que nós vamos fazer? E eu falei: nós vamos manter o nosso combinado com Deus. A gente não vai reclamar, a gente vai confiar, e se precisar, o mercadinho está ali, a gente vai lá e compra. Mas a gente não deveria comprar, porque a gente combinou. E ela falou: tá bom. Fomos à igreja. Chegamos na igreja, estava lá o casal Wilson e Leonir. E eles se aproximaram de nós e falaram assim: Hernani, Roberto, é o seguinte, a creche que o nosso filho fica não abre amanhã.
Ele pode ficar na casa de vocês? Eu falei, e agora? Os 3 itens, eu olhei para minha esposa, falei, amor, como é que faz? Ela falou, eu dou um jeito. Eu falei, pode, deixa ele com a gente. Fomos dormir, e eu lembro que naquela noite oramos e falamos, Senhor, estamos confiando no Senhor, que o Senhor vai fazer alguma coisa. Nós queremos provar esse negócio de fé mesmo, para ver se dá certo. Porque se caiu o maná lá, por que não pode cair aqui? E eu me lembro que no outro dia de manhã, acordamos, fizemos o culto, quando eu abri a porta, tinha uma rede na porta de casa, estava o Cleiton lá sentado com uma sacola na mão. E eu passei, dei um tapa na cabeça dele, carinhosamente, falei, entra rapazinho, e ele entrou. Na hora do almoço, liguei para a esposa, falei, amor, quer que eu passe no mercado, deixe as coisas? Ela falou, não precisa. Eu falei, por quê? Ela falou, sabe o que tinha dentro da sacola? Que sacola? A sacola que o menino estava segurando. Eu falei, não, os 3 itens que tinham acabado. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, então não precisa comprar? Não, amém. Continuamos. À noite, entregamos o menino para os pais e fomos conversar. Ela falou assim, amor, é o seguinte, tem mais 4 itens da cesta que vai acabar. E aí? Eu falei, e aí a gente compra no mercado? Eu falei, sim. Passa um pouco, liga de novo o Wilson, Hernani, a creche não vai abrir de novo, nosso filho pode ficar aí? Falei, pode ficar. Dormimos, acordamos, culto, abro a porta, quem está sentado na rede? O Cleito. Com o que na mão? Uma sacolinha. Passei, tapinha carinhoso, entra. E fui embora trabalhar. Homem às vezes é meio desligado, eu nem me toquei disso aí. Na hora do almoço, liguei de novo, falei, amor, e aí? Precisa no mercado? Ela, não precisa. Eu falei, sério? Eu falei, o que aconteceu? Você lembra da sacola? Eu falei, lembra. Acredita que tinha os 4 itens dentro da sacola? Eu falei, acredito. Eu acredito. E eu passei o dia pensando assim, como Deus é bom. Olha aí, e a gente nem falou com o Wilson, com a Leonir, Deus já mandou. Eu gosto muito de, quando vou ao centro da cidade, pegar os jornaizinhos das lojas para ficar olhando o preço em casa. Eu gosto. E nesse dia eu passei, peguei alguns, deixei em casa, e quando sentei no sofá, a nossa filha tinha uns 9 anos, ela veio linda, seus lindos olhos, sentou no meu colo com um jornalzinho daquele na mão, e ela começou a folhear comigo o jornalzinho, e falou assim, pai, eu falei, oi meu bem, compra uma bicicleta para mim? E ela me mostrou com um dedinho assim a bicicleta no jornal, e aquilo me partiu o coração, me partiu. Era um ano de adaptação. Sabe o ano das vacas magras? Nós estávamos no ano dos fósseis das vacas magras. E eu falei assim, filha, quando Deus permitir, o pai vai comprar. E ela, sempre boazinha, me despediu com um sorriso, foi para o quarto. E eu me lembro que naquele momento eu fiquei muito mal. E o diabo aproveitou disso e sussurrou ao meu ouvido o seguinte, que tipo de homem é você que não consegue manter a sua família, que não consegue atender sua filha? Do que adianta ser fiel? Você está vendo? E eu fiquei pensando, eu falei, mas quer saber? Eu não falei com Deus que ia confiar? Então está confiado. É ou não é, pastor? Está confiado, está confiado. Fomos para casa, era uma quinta-feira, sábado à noite, na igreja lá em Santa Catarina, todo sábado eles se reúnem para o esporte. E nós fomos lá com o pessoal no esporte, os jovens, a igreja, estava muito bonito, muito animado, e eu reparei que tinha um amigo que ficava só passando para lá e para cá e me olhando. E eu falei, e agora? Se ele for para pedir dinheiro emprestado, vou ter que dizer que não. E de repente ele se aproximou e falou, Hernani, eu preciso conversar com você. Eu falei, mas o que você precisa, meu amigo? Eu preciso conversar com você, você pode? Eu falei, posso. Minha esposa estava conversando com as amigas, eu peguei a Laricinha e nós fomos até a casa dele, ficava do lado do ginásio. E ele foi me enrolando e eu pensei assim, bom, ele está me levando para, deve ser para comer alguma coisa, né? Quem sabe uma pizza? E quando nós chegamos na porta da casa, ele falou, Hernani, é o seguinte, o meu sogro e minha sogra deram um presente para os nossos filhos. E sabe o que era? Era uma bicicleta. Eu falei, falei, que legal.
Só que a gente tinha acabado de comprar uma bicicleta para a nossa filha. E a gente queria, eu e minha esposa nos reunimos e nós decidimos doá-la para a Larissa. Você aceita? Eu falei, aceito. Então eu vou te levar até a bicicleta. E quando nós chegamos, adivinha qual era a bicicleta? A mesma cor, o mesmo modelo, a mesma marca da que a Larissa viu no jornal. Eu lembro que ela pegou aquela bicicleta, sentou, no jornal não tinha rodinha, aquela tinha rodinha. E ela foi foi empurrando, porque ela não sabia pedalar ainda, não tinha bicicleta, tinha só velotrol. E enquanto a gente voltava, Deus falou ao meu coração. Ele falou assim, Hernani, eu cuido de você, se você confiar em mim. Confie em mim, e eu cuido de você. Sabe, fé, confiança, não é um sentimento, é uma decisão. Nós precisamos decidir termos fé que Deus vai prover. Não espere que o seu coração te leve a isso. Nós precisamos decidir confiar em Deus e viver essa confiança. Quando fazemos isso, Deus sempre cuida dos seus filhos. Nossa fé será desenvolvida quando nós desaprendermos a desconfiar e a ter uma vida egoísta que corrói a nossa fé. Às vezes, achamos que Deus tem que nos atender quando nós queremos e esquecemos que o grande eu sou é o Senhor, não somos nós. O mundo não gira ao nosso redor, ao contrário, somos nós que somos os pequenos. É Deus quem tem que ser adorado e não nós. Quando confiamos no grande provedor, no grande benfeitor da nossa salvação, então teremos uma vida diferente, uma vida onde Deus proverá. Eu quero encerrar com 2 textos. Um deles está no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Convido você a abri-lo comigo. Jeremias 29, 11. Minha tradução diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer nos abençoar, Ele quer, mas para isso nós temos que confiar nele. Sabe, eu me lembro quando um amigo do trabalho me pediu ajuda, ele falou assim: Hernani, você pode me ajudar a fazer isso? Eu falei, eu posso. E no meio do caminho ele me deixou sozinho fazendo. Eu falei, amigo, eu estou te ajudando, não estou fazendo para você. Ajudar é cada um pegar de um lado. Sabe, na vida cristã também é assim. Nós pedimos a ajuda de Deus. E qual é a nossa parte? Acreditar que Ele fará a parte dele. E andar nessa confiança. Não importa se o céu está com nuvens de chuva. Não importa se o cenário não é o ideal. O que importa é ter a certeza que Deus está na frente da sua vida. O segundo texto que quero encerrar essa noite está em Isaías capítulo 30, verso 15. Isaías 30, 15. Que vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel,
eu em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. A vossa força, mas vós não quiserdes. Meus irmãos, o meu apelo a você é que 2019 seja um ano de confiança, um ano onde coloquemos o que nós já sabemos sobre Deus em prática. Mesmo que você não saiba tudo, mesmo que você não tenha explicações para tudo, mas o entendimento vem enquanto você faz, enquanto você pratica. É na caminhada da fé que você entende o que você aprendeu. É no praticar que nós percebemos as bênçãos de Deus. Enquanto estivermos de braços cruzados, estaremos carregando sobre nós um fardo que não temos condições de carregar. Mas quando colocarmos o nosso fardo nas mãos do Senhor e andarmos confiando que Ele proverá, que Ele ajudará, que encontraremos salvação, paz, descanso e vida. Vamos tomar esse voto hoje? Quantos gostariam de confiar em Deus e ter uma vida nova em 2019? Uma vida de bênçãos? Você pode ficar em pé para orarmos juntos? Oremos. Grande Deus, diante do Senhor, queremos reconhecer nossa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas. E às vezes, Pai, ficamos girando ao redor deles e procuramos o Senhor como o último recurso. Mas, Senhor, que 2019 seja diferente. Ajuda-nos a procurá-lo como o primeiro e o único recurso que temos. O Senhor que tem conduzido o Teu povo, o Senhor que nunca desamparou o Teu povo. Não será hoje que o Senhor irá fazer isso. Ajuda-nos a viver essa fé. Ajuda-nos a ter essa certeza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe, te dê uma boa noite, nos vemos amanhã. Até lá.